Nesse vídeo, vamos continuar falando de funções seno e cosseno de números complexos. A expressão para a função seno é dada por essa expressão que eu destaquei, e a expressão para cosseno é dada por essa expressão. Bom, uma consequência dessas definições é que as funções seno e cosseno são analíticas em todo o plano complexo, porque são escritas em termos de exponenciais complexas, que são funções analíticas em todo o plano complexo. Além disso, fazendo diretamente a derivada na variável z, a gente tem que a derivada da função seno é igual a cosseno, e a derivada da função cosseno é igual a menos seno. Nesse caso, nem é necessário usar as equações de Cauchy-Riemann, a fórmula para a derivada. A gente pode fazer diretamente a derivada na variável z, porque elas satisfazem as mesmas propriedades das derivadas para as funções reais na variável x. Bom, as outras consequências, as outras propriedades das definições, vão precisar que a gente escreva seno e cosseno de um número complexo em termos da parte real e parte imaginária. Vamos fazer isso para a função seno. Então, nós vamos desenvolver a expressão seno de z com x mais y no lugar de z. Então, substituindo diretamente, a gente tem que e elevado a iz menos e elevado a menos iz tudo isso sobre 2i. O expoente da primeira exponencial, fazendo a distribuição de i, é igual a... Então, vamos escrever aqui do outro lado. É elevado a ix, e i vezes i vai dar menos 1. Então, trocando a ordem, é elevado a menos y mais ix. Tudo isso menos é elevado. Fazendo a distribuição do segundo expoente, fica menos ix menos i2. Menos i2 é igual a 1. Então, fica y menos ix. Tudo isso sobre 2i. Agora sim, desenvolvendo a exponencial, usando a definição, essa expressão é igual a e elevado a menos y cosseno x mais i seno x, menos e elevado a y cosseno menos x mais i seno menos x. Tudo isso sobre 2i. Bom, usando que função cosseno é par, ou seja, cosseno de menos x é igual a cosseno de x, e que a função seno é uma função ímpar, ou seja, seno de menos x é menos seno de x, eu vou reescrever essa expressão da seguinte maneira: e elevado a menos y cosseno x mais i seno x menos e elevado a y cosseno x menos i seno x, tudo isso sobre 2i. O que eu vou fazer agora é colocar cosseno em evidência e buscar os termos que tem cosseno de x. Bom, nós vamos ganhar então em evidência o cosseno, e dentro do parênteses vai ter
menos y, desculpa, e elevado a menos y menos e elevado a y. Então, ou menos e elevado a y mais e elevado a menos y. Eu troquei de ordem essa expressão. Tudo isso é sobre 2i. Bom, e colocando o seno em evidência, a gente tem, primeiro, nessa parcela, nós vamos ganhar um i elevado a menos y. E nessa outra parcela, tem um menos com menos, vai ficar positivo. E a gente vai ganhar i elevado a y. Então, mais i tudo isso sobre 2i. Bom, nessa expressão, para a gente eliminar o i do denominador, a gente multiplica por i em cima e embaixo. Né? Então, a gente vai ter i cosseno x. Nesse caso, quando a gente multiplica por i em cima e embaixo, o denominador fica negativo, fica menos 2. Para a gente não deixar menos 2 no denominador, deixar só o 2, a gente vai trocar o sinal das parcelas de cima. Então fica trocando o sinal das parcelas de cima, fica e elevado a menos y, então fica e elevado a y, desculpa, menos e elevado a menos y. Aí no denominador fica sobre 2. Bom, mais multiplicando por i no numerador e o denominador. Bom, no denominador fica menos 2. E no numerador também vai ficar tudo negativo. Uma outra opção, né, para ser mais direto, é cortar todos os i's que tem nessa expressão, porque aqui tem i, aqui tem i, aqui tem i. É simplificar, né, dividir em cima e embaixo por i, e a gente obtém de uma maneira mais direta seno de x é elevado a y, troquei a ordem, é elevado a menos y sobre 2. Bom, então a parte real é igual a isso, e a parte imaginária é igual a essa expressão, sem a letra i, escrevendo, trocando a ordem, né? Isso é igual a seno de x, e essa expressão é elevada a y mais é elevado a menos y sobre 2 é justamente a definição do cálculo da função real chamada cosseno hiperbólico de y. E essa definição é elevado a y menos é elevado a menos y sobre 2 é a definição do cálculo para a expressão seno hiperbólico de y. Dessa maneira, a gente tem que a função seno de z é igual a seno de x cosseno hiperbólico de y mais i cosseno de x seno hiperbólico de y. Então, isso é a expressão para seno de z.
em termos a parte real e parte imaginária. Bom, se fizer o mesmo desenvolvimento para a função cosseno, vai se obter que cosseno de z é igual a cosseno x cosseno hiperbólico de y mais i seno x seno hiperbólico de y. Bom, antes de ver as consequências dessa expressão, a gente tem que entender essas funções seno hiperbólico e cosseno hiperbólico. Então, vou fazer um lembrete primeiro sobre a função seno hiperbólico. Eu vou colocá-la na variável x. Então, seno hiperbólico de um número é uma função, o gráfico dessa função parece um pouco com o gráfico da função x ao cubo. É uma função ímpar. Então, vamos às propriedades, né? Seno hiperbólico de zero é igual a zero, passa pela origem. Além disso, é uma função ímpar. Seno hiperbólico de menos x é igual a menos seno hiperbólico de x. Bom, além disso, a gente tem que a derivada de seno hiperbólico de x é igual a cosseno hiperbólico de x. Bom, então essas são as propriedades da função seno hiperbólico. Além disso, pelo gráfico dá para ver que ela assume valores tão grandes quanto a gente queira, desde que a gente esteja distante da origem. Para x muito grande ou para x muito pequeno, a gente consegue módulos de seno hiperbólico tão grandes quanto a gente queira. Bom, a função cosseno hiperbólico é uma função cujo gráfico modela, né, um cabo suspenso entre dois postes, por exemplo. O gráfico dela é parecido com isso. A gente tem que esse ponto aqui, que é o ponto mais baixo, é o ponto 0,1. Então, o cosseno hiperbólico de x, o resultado da conta é sempre maior ou igual a 1 e assume o valor mínimo igual a 1. Então, vamos lá. Além disso, cosseno hiperbólico de 0 é igual a 1. Cosseno hiperbólico é uma função par e a derivada do cosseno hiperbólico é igual ao seno hiperbólico. Bom, isso é suficiente para as nossas análises. Bom, então, primeira consequência dessas fórmulas é observar os zeros de seno e cosseno complexo.
Bom, vou fazer primeiro os zeros de seno de z. Isso é, resolver a equação seno de z igual a zero. Bom, resolver essa equação seno de z igual a zero, a gente tem que igualar a expressão de seno do seno complexo, né, em termos da parte real imaginária, igual a zero. Então, resolver seno de z igual a zero é resolver seno de x cosseno hiperbólico de y mais i cosseno de x seno hiperbólico de y igual a zero. Então, para que dois números complexos sejam iguais, se eles estão escritos na forma algébrica, né, a parte real tem que ser igual à parte real e parte imaginária tem que ser igual à parte imaginária. Então, a gente vai ter que isso tem que ser igual a zero e essa segunda parte tem que ser igual a zero. Só que cosseno hiperbólico nunca é zero, é sempre maior ou igual a 1. Então, para essa primeira expressão ser zero, necessariamente a gente ganha que seno de x tem que ser zero. Por outro lado, para a segunda expressão ser zero, a gente vai ter que cosseno, nesse caso, a gente não consegue nenhuma conclusão imediata igual a gente conseguiu na primeira. Então vamos começar pela primeira. A gente já sabe que essa afirmativa ela é muito forte. Por quê? Já garante que o seno do número x tem que ser zero. Então, só que quando o seno de um número real x é zero, o cosseno é diferente de zero. Porque números reais o seno é igual a zero quando eles são começando do zero, né? Eles são múltiplos de π, né? E quando o arco é múltiplo de π, o cosseno não é zero. O cosseno é igual a 1 ou igual a menos 1, né? Então, a exigência de que seno de x seja zero faz com que essa expressão de cosseno de x seja diferente de zero e obriga que o seno hiperbólico seja zero. Então, a gente tem, na verdade, que seno de x tem que ser zero e seno hiperbólico de y tem que ser zero. Só que seno hiperbólico de y, olhando o gráfico de seno hiperbólico, o seno hiperbólico só é zero quando y é igual a zero. Então, na prática, isso implica que y é igual a zero, ou seja, a gente tem que estar em cima do eixo real. Né? Y é igual a zero, a gente está em cima do eixo real. Então, além de a gente estar em cima do eixo real, a gente tem que ter que seno de x é igual a zero, ou seja, x é igual a múltiplos inteiros de π, né? K vezes π com K pertencente a z. Essa conclusão de que x tem que ser múltiplo inteiro de π e que y tem que ser zero, garante o seguinte, que seno de z, resolver a equação seno de z complexo igual a zero, quem que vai zerar os valores de seno são justamente aqueles valores, aqueles números complexos reais que zeram o seno real. Ou seja, a gente não ganha novos zeros quando a gente trabalha com seno complexo. Os zeros que a gente tem são os mesmos que a gente já tinha dos zeros
da função seno real. É isso que quer dizer essa expressão, né? Então, a gente não ganha novos zeros. Bom, de uma maneira análoga, fazendo desenvolvimento de cosseno de z igual a zero, ou seja, quais são os números complexos que eu jogo lá no lugar de z e o cosseno desse número complexo dá zero, a gente chega novamente que os valores que zeram o cosseno complexo são os mesmos valores reais que zeram o cosseno real. Quem são os números que zeram o cosseno real? A gente pode escrevê-los da seguinte maneira. É o π sobre 2 mais múltiplos de 180, mais meia voltas. Né? Então, a gente tem que x é igual a π sobre 2 mais múltiplos de π. E o y também tem que ser igual a zero, fazendo um desenvolvimento parecido. Bom, então essa já é uma das consequências da fórmula da expressão de seno e cosseno na parte real e parte imaginária. Uma outra consequência dessas expressões é o seguinte, né? Os valores de seno e cosseno real, a gente já sabe que eles sempre estão entre 0 e 1. Então, isso daqui está entre 0 e 1. Mas tomando um y muito grande, as funções cosseno hiperbólico e seno hiperbólico, elas ficam tão grandes quanto a gente queira. Isso faz com que, na hora que a gente calcular o módulo do resultado, né, o módulo de um número complexo z é justamente a raiz da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado, para a função seno, a gente tem que a parte real pode ficar tão grande quanto a gente queira, e a parte imaginária também fica tão grande quanto a gente queira. Isso porque, por conta dessas expressões que aparecem na fórmula, cosseno hiperbólico e seno hiperbólico, que ficam tão grandes quanto a gente queira, sendo que cosseno de x fica preso entre 0 e 1. Por esse mesmo motivo, a função cosseno complexo também possui parte real e parte imaginária que ficam tão grandes quanto a gente queira, né? Bastando tomar o y suficientemente grande. Bom, isso quer dizer que seno e cosseno complexo são funções ilimitadas de módulo ilimitado, diferente das funções reais, cujos resultados estão sempre entre 0 e 1. Então, se você quiser um seno e um cosseno cujo módulo valha, sei lá, 1000, é possível sim, desde que você ajuste direitinho os valores de x e y. Então, a gente tem essa grande diferença, né? Enquanto o seno real e cosseno real são funções presas entre 0 e 1, os resultados, o seno e o cosseno complexo são funções ilimitadas, né? Ou seja, um módulo pode ficar o valor que a gente quiser. Bom, no próximo vídeo falaremos um pouco sobre a transformação seno.